Que Deus abençoe a tua vida e Deus tem sempre uma palavra para o seu coração. Vamos meditar na palavra do Senhor. Quero trazer aqui uma mensagem baseada em um texto. 1 Samuel. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui qual foi o texto. Estava lendo ontem e gostaria de compartilhar muito com vocês. Primeira Samuel, capítulo 14. Capítulo 15, versículo 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo a partir do 10, que diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se a Samuel dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço. E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído. Disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno, aos teus olhos não foste por cabeça
das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor. Antes, voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Estamos diante de um texto muito interessante. Um texto um tanto quanto interessante. E aí você pode me perguntar por que interessante. Porque aqui você percebe que tem um ungido de Deus, que é justamente Saul. E você vê na palavra do Senhor, o Senhor mesmo dizendo: arrependo-me de ter levantado Saul. E aí, lógico que o que está escrito são palavras humanas, não a realidade divina, até porque Deus não se arrepende. Mas essa era a forma humana de se entender o que estava, ou de se escrever o que estava se passando ali diante dos olhos do ser humano finito que somos nós. Deus já sabia de todas as coisas, Deus já tinha ciência do que ia acontecer, mas Deus não tem receio, Deus não tem medo, Deus não tem nada contrário às suas escolhas, visto que as escolhas de Deus, elas são certeiras. E aí, quando eu digo certeiras, alguém pode dizer assim: não, acho, pastor, e como é que ele errou se é certeira? Então, a oportunidade que Deus dá a todo ser humano, ela é certeira. Porque existe uma condição em que Deus traz a nós e a toda a sua criatura, que é justamente o que explica isso. Deus diz assim: olha, você que está aí me acompanhando, eu escolho você. Eu conduzo você. Eu direciono você. Mas é uma aliança que ele disse expressamente no livro das Crônicas ao rei Asa: se vocês forem comigo, eu sou com vocês. Agora, se me virarem as costas, eu virarei as costas. Então, quando nós olhamos a condição deste acontecimento, ou destas parcerias, vamos dizer assim, nós precisamos entender em que Deus não impõe. Deus não é um ditador. Deus é um Deus amoroso e um Deus que conduz a vida do ser humano dentro das leis que ele mesmo fundamentou. E dentro das leis que ele fundamentou está o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nada mais é do que uma condição de parceria. E o que é a parceria? Olha, veja bem, se você estiver comigo, eu sou com você. Se você for comigo, eu vou com você. Se você estiver do meu lado, eu estou do seu lado. Agora, se você quiser virar as costas para mim, aí é problema seu. Eu vou continuar na mesma linha. Então, a condição que o escritor trouxe de Deus se arrependeu é não é nem a decepção, é na verdade a condição decepcionante de Saul com relação à sua escolha. Aquilo ali era o que realmente o escritor queria trazer. Olha, Saul decepcionou
aquilo que Deus colocou sobre os seus ombros, aquilo que Deus condicionou sobre sua vida. Então, quando o texto fala que Deus se arrependeu, ali é uma condição de visão humana e terrena, não a condição real, divina, plena de Deus, até porque Deus não muda. Deus continua o mesmo. Quem mudou ali não foi Deus. Porque a condição de Deus era, vai lá, destrói tudo e ponto final. Essa era a condição de uma linha reta. Só que quando chegou lá, eles viram os despojos, viram ali as ovelhas e o gado, e disse, opa, aqui tem umas bacanas, vamos levar. Mas o Senhor disse o quê? Destrói tudo. Se o Senhor disse destrói tudo, é porque o Senhor sabe o que vai acontecer ali na frente. O Senhor sabe quais são as consequências de não cumprir aquilo que ele propôs na sua ordenança. Então, sempre quando nós vamos observar esse tipo de situação, esse tipo de circunstância, nós vamos perceber que a condição de mudança nunca será de Deus. A condição de arrependimento não é uma condição de que Deus se arrependeu de ter escolhido Saul. Ali é uma condição de decepção de Saul em não cumprir o que Deus queria. Porque Deus já sabia do que ia acontecer. Deus já estava ciente do que ia acontecer. Só que aí é onde está um dos grandes segredos do céu. Deus não tem medo de escolher. Mesmo sabendo que vai dar errado ou vai dar certo, Deus não tem medo. Deus não esconde essa sua condição. Porque muitos podem pensar de que a escolha de Deus de morrer pela sociedade, pela humanidade, tenha sido frustrada. Porque Jesus morreu e não solucionou nada. Mas para Deus já deu tudo certo, porque aquela condição de morte de Jesus, por exemplo, é a condição de morte para aqueles que querem. Ele morreu por todos, mas nem todos querem. Fazer o quê? Cada um escolhe o que quer para a sua vida. Mas Deus se posicionou como um Deus amoroso, como um Deus que está preocupado com a salvação humana. Deus se posicionou. E assim também se posicionou com relação a Israel e, em particular, ao rei Saul. E o que é interessante é que ali ele já vinha com várias sequências de problemas sobre sua vida e ele teve muitas condições de corrigir a rota e ele não quis corrigir a rota. Naquele momento ele estava com uma inveja absurda de Davi, simplesmente porque quando Davi derrota o gigante, que eles voltam para Jerusalém, as mulheres se acharam por bem de cantarem. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Isso tocou o coração de Saul de uma forma que perturbou ele. Causou medo de perder o trono. Mostrando assim que a sua condição mental e espiritual estava na terra. Estava na condição de posses e não de unção. E Davi não estava nem aí para isso. Davi estava preocupado única e exclusivamente de servir a Deus, de seguir o Senhor. É tanto que quando ele entra na batalha contra o gigante Golias, ele diz que ninguém iria afrontar o exército do Deus vivo. Então veja que Davi sempre esteve preocupado com relação ao Deus vivo. Essa era a diferença entre
Saul e Davi. Deus escolheu Saul porque Saul era o rei do momento. E ele era justamente a expressão da escolha falha que o povo de Israel teve de pedir um rei humano, de pedir um rei como as outras nações. Foram eles que pediram. E aquele era o melhor que tinha no meio deles naquele momento. Aquilo era o melhor que se tinha naquele exato momento. E Deus foi lá e catou o melhor que tinha e disse aí, tá aí o melhor que tinha. É tanto que Davi não tinha as mesmas aparências, não tinha o mesmo porte físico, não tinha as mesmas condições de Saul. Em relação a Saul, Davi era franzino. Então, quando nós observamos a diferença entre Davi e Saul, nós percebemos que a condição de escolha de Deus nunca vai estar na estatura, na beleza, na família, enfim. Deus sempre olha além disso. Deus sempre vai além disso. E por este motivo, nós precisamos aprender justamente com este texto hoje, porque é o que Deus trouxe aos nossos corações. Deus simplesmente traz à tona algo que estava acontecendo e que o profeta não queria que tivesse acontecido, mas aconteceu. Ele não poderia ter feito algo contra aquilo, porque ele avisou. E agora o que ele tinha a fazer era só avisar o que estava acontecendo. Que Deus estava rasgando o trono de Saul justamente por conta da desobediência. Porque Saul colocou bens materiais acima de Deus. Acima do poder, acima da graça, acima da liderança do Senhor. Não, porque tinha umas vaquinhas lá boas, tinha umas ovelhinhas bacanas, aí eu achei por bem trazer. Mas foi isso que o Senhor mandou? O grande problema de muitas pessoas é justamente o problema de Saul. Deus avisa, 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 e mesmo assim a pessoa faz errado. Mesmo assim a pessoa faz errado. É por isso que devemos ter cuidado com a nossa sensibilidade. E quando eu digo a nossa sensibilidade, eu estou levando a uma condição de que esta sensibilidade seja de observar de uma maneira muito mais ampla as coisas que Deus nos falar. Se Deus conhece o futuro e Deus diz assim, olha, não escolha isso aí, é porque ele sabe que aquilo ali em algum momento vai prejudicar você. Mas tem gente que bate o pé e diz assim, é isso que eu quero. E eu particularmente digo, Senhor, é isso que eu quero, desde que esteja dentro da tua vontade. Porque para mim, o que deve prevalecer é a vontade de Deus. E por que eu penso dessa maneira e por que eu acredito dessa maneira? Porque quando eu leio a palavra do Senhor, eu percebo que este Deus que eu creio, ele não falha, ele não erra, ele não mente, ele conhece todas as coisas. Logo, se ele escolhe por mim, a probabilidade de erro é zero. Então, por este motivo, eu confio nele e eu preciso me posicionar dessa maneira, porque, por exemplo, nem todas as coisas que nós vamos fazer nas nossas vidas, Deus diz assim, é isso, faça assim. Deus não faz dessa maneira. Deus muitas vezes nos deixa nos posicionar. E aí, para isso, eu trago
um texto que rege a minha vida. Atos dos Apóstolos diz, capítulo 16, se eu não estou enganado, 15, 16. O apóstolo Paulo diz assim: e tentei ir a Bitínia, a Frígida, a Macedônia, mas o Espírito do Senhor não me permitiu. E aí eu paro para pensar, será que ele tentou? Eu, particularmente, acredito que ele tentou. Só que como foi que ele tentou? Ele tentou com o coração inclinado para o Senhor. Eu vou tentar para ver se vai dar certo. Eu vou tentar para ver se vai dar certo. Eu não vou forçar. Eu vou tentar. É diferente de forçar e tentar. Mas no caso de Saul, por exemplo, ele já saiu com a ordem certa. Ele já saiu com a ordem que era para destruir tudo. Não tinha opção. Não tinha o que testar mais. Diferente da condição do apóstolo Paulo, que o Senhor não tinha falado expressamente o que era para ele fazer. Ele simplesmente estava no campo missionário, estava evangelizando e estava indo conforme o Senhor lhe conduzisse. E é justamente aí onde nós devemos compreender de que quando Deus fala, devemos cumprir a risca. Mas se Deus não falou, ele nos dá a possibilidade de testar. E é justamente aí onde eu coloco a minha vida nesse rumo, nessa reta. Eu sempre que vou fazer algo na minha vida, eu sempre digo, Senhor, se for da tua vontade, que abra-se as portas. Mas se o Senhor não quiser que eu entre, que o Senhor me impeça, me mostre, me desperte de alguma maneira para que eu não vá para onde o Senhor não quer que eu vá. Então eu sempre me coloco nessa condição de dependência. E aí muitas vezes as pessoas dizem assim, mas você devia forçar mais. Não. De jeito nenhum. Eu aprendi a ouvir Deus. Eu aprendi a perceber os sinais. Em 2013, eu doei um carro que eu tinha em outubro, mais ou menos, e passei restante de outubro, novembro e dezembro sem carro, e eu estava em busca de um carro para comprar. Nessa época eu precisava de um carro porque eu era vendedor externo e eu precisava de um carro para viajar. E nesse período eu estava viajando num carro emprestado. Como eu viajava apenas um dia por semana, então ficou fácil de pegar emprestado o carro. E eu estava em busca de comprar outro carro. E um certo dia, em uma cidadezinha pequena aqui próxima de Garanhuns, Deus usou um profeta e diz assim: eu te dou um carro e te dou na porta de casa. E eu disse amém, né? Aí continuei procurando. Esse carro, ele tinha uma especificação de um desejo meu. Eu queria um carro que fosse branco, que fosse automático, que tivesse um motor grande e tal. Eu tinha vários detalhes que eu tinha colocado e que eu estava procurando um carro nesse sentido. E aí, o que eu acho interessante é que eu procurei muito, mas procurei muito mesmo. E em uma cidade que eu ia, né, que eu trabalhava muito lá com vários clientes de lá, nessa cidade apareceu um carro parecido com o que eu queria. E aí quando eu digo parecido é que era da mesma cor, era bem novinho, mas aí não era automático, eu queria automático, não era um motor maior, era um motor menor.
E como eu estava sem carro, eu meio que fiquei meio que desesperado ali de querer comprar o carro, porque eu já estava precisando e não estava gostando de pegar emprestado, enfim, e por aí vai. E mas o Senhor tinha falado para mim. O Senhor tinha falado para mim. Eu vou mandar na porta. E às vezes a gente é meio incrédulo para essas coisas. Eu acho que é de nós seres humanos. Eu acho que é normal, não sei. Pode ser que esse seja um problema meu. Mas enfim, eu fiz força para comprar esse carro, eu tinha o dinheiro para comprar esse carro. E o que é interessante é que esse dinheiro estava na mão do meu pai nessa época. E o meu pai não quis me dar o dinheiro. Eu disse: o senhor está com o meu dinheiro na mão e o senhor não quer me dar o dinheiro. E ele disse: não, não é esse não, espere mais. E o que é interessante é que meu pai não é crente, né? Meu pai não é cristão. E ele segurou o dinheiro simplesmente porque quis segurar. E eu forcei alguns dias e, enfim, ele não deu. Não deu. E aí eu descansei o coração. Tá bom, não tenho o que fazer. O dinheiro tá na mão dele. Eu não posso comprar o negócio. Então deixa fazer o quê? Deixa a vida me levar, como diz o pagode de Zeca Pagodinho, né? E aí os dias foram passando e um certo dia ele me chamou para ir à capital, Recife, e aí eu fui com ele e a minha mãe. E aí quando nós estávamos lá, o meu telefone toca e quando eu atendo era o meu irmão mais novo. E aí ele disse assim: olha, o teu carro tá aqui na porta. Ah, meu Deus, como é bom lembrar as tuas misericórdias, Senhor, as tuas bênçãos. E eu disse: que carro? Ele disse: o teu carro. Eu disse: eu não comprei carro. Ele disse: tu não dissesse que o carro era branco, assim, 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 assim. Eu disse: foi. Disse: pois é, ele tá aqui na porta. Tá aqui na porta. E realmente tava placa de vende-se. E era justamente o carro que eu queria. Aí eu disse no telefone: pô, diga que é meu mesmo. E aí quando eu cheguei, que eu olhei o carro, chega, os meus olhos brilharam, porque o carro era usado, mas cheirava novo. Era do jeito que eu queria. Do jeito, o mesmo jeitinho que eu queria. E aí, quando eu trago à tona histórias como essa, é justamente para mostrar que se eu tivesse forçado a porta, talvez eu tivesse comprado o carro. Mas o carro não seria conforme o Senhor tinha me prometido, e talvez aquele carro viesse me trazer dores de cabeça. E aí, claro que eu não comprei o que não estava dentro do meu gosto, e eu não posso saber o que deveria ter acontecido se eu tivesse comprado. São apenas especulações, eu concordo com isso. Mas eu também concordo em lhe dizer que comprar o que realmente desejava é muito mais prazeroso. Se tinha dado errado o outro, eu nem sei, nem quero saber. Eu sei que o que era para dar certo, deu certo, e foi justamente conforme o Senhor tinha falado. Então, quando eu trago à tona essa conversa, essa história, esse texto que lemos aqui acerca de Saul, é porque ele não confiou naquilo que Deus estava conduzindo. Ele simplesmente quis resolver com as suas próprias inteligências, com as suas próprias forças, com a sua própria condição de rei. Mas aí onde está o grande erro? Se Deus lhe mandou fazer algo, é porque ele sabe o que está lhe mandando. Ele sabe qual é o curso que tem para a sua vida. E claro que por mais que pareça ser doloroso, por mais que pareça ser difícil, por mais que pareça ser complexo no começo,
Lembre-se que se Deus colocou você numa rota, é porque Ele sabe que você é capaz de trilhar aquela rota e Ele sabe que você terá êxito na rota. Devemos ter a mentalidade de Abraão. Dizer a Ló, pode escolher aí, fica à vontade. E Ló escolhe as campinas verdejantes. E Abraão fica com o deserto. Qual o problema de ser deserto? Se o Senhor for comigo, está resolvido. Está resolvido. Relaxa o coração, relaxa o coração. Diga assim, pode escolher o que você quiser. Porque do lado que o Senhor me apontar vai dar certo. Do lado que Deus apontar a sua vida vai dar certo. Se você crê, diz amém. Porque eu posso dizer com todas as garantias, se Deus apontar uma direção para você, vai dar certo. Vai dar certo. Pode ir de olhos fechados, vai dar certo. Vai dar certo. Glória a Deus. Se Deus apontou uma direção, vai dar certo. Ah, vai ser doloroso, não se preocupa. Essas dores, elas servem justamente para você amadurecer. Nenhum guerreiro fica grande sem dores. Nenhum guerreiro fica grande sem dores. Se você pegar a trajetória de todos os atletas que têm medalha de ouro em Olimpíadas, você vai ver que tem muito sofrimento no percurso. Todo mundo olha para a glória. Eita, medalha de ouro. E a trajetória? E a trajetória? Não esqueçam da trajetória. Que possamos ter um coração diferente do de Saul. Que possamos ter um coração alinhado no Senhor. Que possamos compreender que o Senhor tem o melhor para nós. E que Ele sabe a melhor rota para as nossas vidas. Que tenhamos em nossos corações o mesmo sentimento do apóstolo Paulo. E tentei ir a Bitínia, a Frígida, a Macedônia, mas o Espírito do Senhor me impediu. Todas as vezes que o Espírito do Senhor estiver lhe impedindo a ir a algum lugar, a fazer alguma coisa, dê ouvidos à voz do Senhor, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Ele tem o melhor para a sua vida. Tenha em seu coração, Senhor, leve-me onde o Senhor quer que eu vá. E me impeça de ir onde o Senhor não quer que eu chegue. Oh, glória. Oh, glória. Eu quero orar. Agradecendo a Deus por esse momento todo especial. Agradecer a todos vocês que colaboram compartilhando essa mensagem. Acredito que seja para a edificação da sua vida. Se você guardar essa mensagem no seu coração e cumpri-la todos os dias, você será uma bênção. Tenho certeza disso. Você será uma bênção. Em todos os aspectos da vida, tenha um coração inclinado à vontade de Deus. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, que tenhamos um coração inclinado ao Teu Espírito, Senhor. Que o Teu Espírito seja governante sobre o nosso espírito e que o nosso espírito governe sobre a nossa alma e assim sobre o nosso corpo e nunca o inverso. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito ouvem a Tua voz, têm sensibilidade à Tua voz, Senhor. Por este motivo, nessa hora, Pai, todos aqueles que acompanham sejam tocados pelo Teu Santo Espírito e que o Senhor, ó Deus, os conduza conforme a Tua vontade.
Abençoe a todos que passaram por esta live e por todos que passarão, que assistirão posterior a este momento, Senhor. Que a mensagem do Senhor possa adentrar em seus corações e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Pai bendito, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.